Como eu mencionei, o Valdemar, que é um obreiro do Ministério Oasis, ele vai vir aqui daqui a pouco falar um pouco sobre o que é o Oasis. Então o culto hoje vai ser um pouco diferente. Mas o Oasis, brevemente, só para dar um contexto, é um ministério de aconselhamento e cuidado. O Valdemar vai me corrigir se eu estiver errado. Mas a família do Rafael tem passado uma temporada lá. Eu e Priscila, a gente já foi para lá como família. Tem várias outras famílias, indivíduos da nossa igreja que já tiveram a oportunidade de passar uma temporada lá no Oasis. E certamente nós somos muito beneficiados pelo serviço da equipe do Oasis. Ok. Mas certamente a gente já foi muito beneficiados e para a Comunidade Horizonte é uma alegria dar esse espaço aqui para o Ministério Oasis ser divulgado e para a gente ouvir um pouco mais. Mas como a gente vai ter esse tempo, a gente queria não só passar correndo, a gente vai fazer um tempo breve de reflexão na palavra. Quando a gente estava conversando no conselho sobre algumas possibilidades, eu estava pensando também, e eu cheguei na ideia de fazer um resumo, na verdade, o resumo de uma pregação do Tim Keller. Tem sido muito interessante para mim ouvir essa série, tem sido muito pessoal, e eu gostaria de fazer um resumo da pregação que ele abre essa série. Ela está disponível no Spotify e em outros lugares para quem quiser ouvir, mas é uma série que chama Drawing to Draw Near, que em português seria a audácia ou a coragem ou a ousadia de se aproximar de Deus. E essa ideia, da gente ter a ousadia ou a coragem de se aproximar de Deus é uma coisa importante e fundamental, porque de certa forma a história da Bíblia, a gente pode falar que é sobre isso, sobre como nós, seres pecadores, com todas as nossas falhas e pecados, como que a gente consegue aproximar e chegar diante de um Deus santo. E o que a gente pode aprender quando a gente tem essa coragem e essa ousadia de se aproximar dele. Então, a gente vai ler hoje de Gênesis 32, 22 a 32. Eu vou ler, mas se você quiser abrir sua Bíblia para ler comigo. Gênesis, capítulo 32, versículos 22 ao 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe responde: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que perguntas o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi Deus face a face, e toda a minha vida foi poupada." Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos que o Senhor seja conosco agora, Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que seja um momento que a gente tenha a coragem e a ousadia de se aproximar do Senhor, Pai, mesmo com nossas falhas e pecados. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nós pedimos que o Senhor proteja o nosso tempo juntos, que o Senhor fale através da Tua palavra, que nós sejamos transformados, Pai, pelo Teu Espírito, e seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, essa é uma passagem bem interessante, e ela representa um momento de virada na vida de Jacó. Nesse momento que ele está ali lutando com esse homem, que ele está lutando,
parece que algo acontece, que ele abre, né, os seus olhos, ele finalmente entende o significado da sua vida. Ele descobre qual que é o seu problema e a partir desse encontro, ele tem uma mudança de coração e a sua forma, e também muda a forma que ele tem encarado a sua vida até ali. E a ideia hoje, nesse breve resumo, é tentar entender como que isso acontece. Mas não tem como olhar para esse ponto sem a gente voltar alguns anos antes dessa história, né? Então, eu vou tentar recapitular rapidinho. Mas Isaac, que era o pai de Jacó, ele recebeu uma promessa do seu pai, Abraão, que por sua vez recebeu essa promessa diretamente de Deus. Então Deus fez essa promessa para Abraão. Eu vou parafrasear mais ou menos o que Deus falou para Abraão. Não é exatamente assim que está escrito, mas ele fala assim: Abraão, eu tenho uma missão para você. Eu vou salvar o mundo através da sua família. O mundo agora está uma bagunça, tem muito pecado, tem muito rancor, muita ira, muita coisa que não está legal. Eu vou salvar o mundo através da sua família. E eu vou enviar um Messias através da sua descendência, através da sua geração, para resolver isso. Então, essa foi a promessa para Abraão. Mas qual que é o significado disso? O que significava, né? Uma coisa parece muito vaga. Mas, basicamente, o que Deus estava falando era que em toda a geração da família de Abraão, Deus ia escolher uma criança para ser o que algumas pessoas chamam de a criança messiânica. O que significa isso? Que através dessa criança, a promessa de salvação ia ser conduzida na história até que finalmente essa promessa fosse cumprida com a chegada definitiva do Messias, que é Jesus. Então, essa é a promessa. Deus fala, Abraão, na sua descendência vai vir uma pessoa que é o Messias, que vai resolver tudo isso. Mas a gente vai passando isso de geração em geração até que ele venha. Então, ele fez essa promessa, e quando ele fez essa promessa, quando Abraão recebe essa promessa, ele tinha 99 anos de idade. E a sua esposa, Sara, tinha 90 anos. E eles já não podiam ter filho naturalmente, né? Muito óbvio. Então, ali começa a primeira intervenção de Deus, porque ele, né, no auge da velhice de Abraão e de Sara, Deus intervém na situação e ele dá a primeira criança messiânica, que é Isaac, o pai de Jacó. Isaac, por sua vez, ele tem filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú é o mais velho e Isaac era muito mais próximo de Esaú do que de Jacó. Mas, além dessa afinidade que Isaac já tinha, também a cultura local, a cultura da época sempre preconiza que os direitos de primogenitura, a questão de descendência, ela é sempre passada para o filho mais velho. O filho mais velho é quem carrega a herança, quem carrega as coisas mais importantes da família. Então, isso era o que Isaac tinha na cabeça. Ele gostava mais de Esaú e ele tinha esse contexto dentro do seu ambiente ali. Mas Deus, por outro lado, né, ele não se prende nos costumes e preferências locais. É assim que a cultura faz, então é assim que a gente vai fazer. Deus trabalha o seu plano de salvação da forma que ele entende melhor, no tempo que ele entende melhor. Então, no meio dessa situação, ele revela, através de uma profecia, para Rebeca, que é a esposa de Isaac e a mãe dos gêmeos, né, Esaú e Jacó, ele fala assim: olha, eu sei que Esaú é o mais velho, mas nesse caso, ele vai servir a Jacó, seu irmão. Jacó é a criança que eu escolhi para poder continuar essa promessa. Então, esse é um contexto, mais ou menos, que Jacó cresce, né? Ele tinha essa promessa da criança messiânica, Deus tinha dado uma profecia, mas ele via seu pai sendo muito mais afeiçoado ao seu irmão mais velho, e ele viu o contexto cultural falando, o irmão mais velho é quem carrega o nome da família. E nesse contexto, a gente vê Jacó crescendo e acreditando que, no fim o que ele acreditava era que seu pai e seu irmão, eles estavam entre ele e o destino que Deus tinha dado para ele de ser a criança messiânica. E ele cresce alimentando essa amargura no seu coração contra seu pai Isaac e contra seu irmão Esaú. O que acontece? Isaac está chegando perto da época que ele vai morrer, ele está bem mais velho, e ele pensa, vou colocar a casa em ordem, vou organizar as coisas e preparar para eu partir. Então, ele tem a intenção e se prepara para dar esses direitos de primogenitura para Esaú, seu filho mais velho, aquele que ele gosta mais, e ele se prepara para abençoá-los. Mas o que acontece? Jacó e a sua mãe, eles tramam um plano e falam, não, vão tentar
resolver essa situação aqui. Aí Jacó se veste com as roupas de Esaú. Isaac já era muito velho, ele não enxergava direito, então Jacó se aproxima com as roupas do seu irmão, ele sente o cheiro de Esaú, Isaac sente o cheiro de Esaú, fica confuso, ele pensa, essa voz é diferente, mas o cheiro é de Esaú, ele fica confuso e acaba abençoando a Jacó. Então Jacó, ele rouba a bênção de Esaú. Aí fica aquela situação estranha, né? Esaú chega depois e tal, e aí fica um clima meio pesado. Mas aí fica claro o que aconteceu. Não, Jacó, ele mentiu, ele entrou lá, ele fraudou a bênção e tal. O que Isaac poderia ter feito ali? Ele poderia ter falado, olha, Jacó, essa bênção foi baseada numa mentira, eu vou retirar e tal. E é isso até o que Esaú pede que Isaac faça. Mas Isaac decide não fazer ali naquela hora. Quando a gente vai lendo a história, parece ali que naquele momento ele percebe, Isaac tem um clique, percebe que fala, não, Deus escolheu Jacó. Eu estou tentando fazer uma coisa diferente, mas Deus vai carregar essa promessa através da vida de Jacó. E ele fala para Esaú, eu abençoei Jacó e abençoado ele será. Eu não posso retirar essa bênção dele. E aí Isaac decide confiar em Deus e mantém a bênção sobre Jacó. Então, Isaac estava bem, mas Esaú, por sua vez, ele se enche de ira, de amargura, e ele, naquele dia, ele faz uma promessa e ele fala, eu vou matar meu irmão, isso está errado e eu vou matar o meu irmão. Então, esse é mais ou menos o cenário que a gente está, né? E qual foi? Então, quando a gente para pensar em Jacó, qual foi o grande pecado de Jacó nessa história? De certa forma, foi acreditar que o seu maior problema na vida era Isaac e Esaú. Pensou, Isaac e Esaú, eles estão no meio do meu destino. Eu sou criança messiânica, Deus já revelou isso. Ele deu uma promessa para minha mãe. E ele pensa, meu pai e meu irmão, eles estão desobedecendo a Deus. Eles estão loucos, eles não estão confiando em Deus. E eu acho que o que Jacó estava perdendo, né, o problema aqui, é que ele, ao invés de ele próprio confiar em Deus, pensando, não, Deus deu uma promessa para o meu avô, Deus revelou para minha mãe que eu vou ser a criança messiânica, eu vou confiar que ele vai carregar essa coisa ao longo da história, essa promessa. Mas ele não confia em Deus, ele pensa, está errado, eles estão errados e eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Eu vou atrás do meu pai, eu vou enganar meu pai, eu vou tirar isso do meu irmão e eu vou endireitar a situação por mim mesmo. Ele decidiu não confiar em Deus. O que é engraçado, né, que ele não percebe que ali, em essência, o que ele faz é exatamente a mesma coisa que o pai dele e o irmão dele não fizeram, que era confiar em Deus. Isaac não confiou que Deus tinha um plano e tinha uma profecia e iria cumprir. E Jacó odiou seu pai por isso, mas ao mesmo tempo ele faz a mesma coisa. Ele pensou, eu vou resolver a minha própria maneira, eu vou pegar e vou fazer os planos de Deus acontecerem. E aí a história continua. Jacó rouba a bênção de Esaú e aí Esaú fica muito bravo e começa a ameaçar Jacó, então Jacó foge. Ele pega e fala, eu não vou ficar aqui porque meu irmão vai me matar. Ele pega o que ele tinha, que não era muita coisa naquela época, e vai viver longe da terra e do povo que Deus tinha justamente separado para dar prosseguimento para a promessa, né? Ele vai para mais longe ainda do seu destino, para mais longe ainda de cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Mas ainda assim, ele está longe, numa terra distante, ele prospera, ele é abençoado, ele tem família, ele tem riquezas, ele tem muitos servos, muitos rebanhos, e ele está muito bem lá. Mas ele sente constantemente que alguma coisa falta. Ele sabe que tinha uma coisa que ele deveria estar cumprindo, que não está cumprindo. E ele fica nessa luta, né? E até nessa fuga, enquanto ele está fugindo, ele tem uma visão que ele se vê negociando com Deus. Nessa visão, o texto fala que ele diz para Deus, se você for o meu Deus e prover para mim, e me ajudar a voltar para a minha terra, para o meu povo, aí então eu farei do Senhor o meu Deus. É quase como se Jacó estivesse falando, Deus, você coça as minhas costas, eu coço as suas. Se você me ajudar, eu te ajudo. O que, né, quando a gente para e olha isso, né, que a gente pode ver nas entrelinhas, quando a gente pega a história e entende um pouco mais. É quase que uma confissão de Jacó para Deus.
como se ele estivesse falando, isso são minhas palavras, na verdade, palavras do Tim Keller, mas é como se Jacó estivesse falando, olha, Deus, não sei porque que minha vida está assim, não era eu o escolhido? Eu deveria ser o escolhido, eu era criança da promessa, mas está tudo dando errado, eu tive que fugir, eu tive que mentir, eu tive que roubar a bênção do meu irmão, então assim, quando que você vai vir e vai resolver essa bagunça? Quando que você vai vir e me fazer justiça e me ser favorável? E quando você fizer isso, Deus, aí sim eu posso voltar e te adorar como meu Deus, mas até aqui foi o Senhor que me deu esse pai e esse irmão, e é por isso que eu estou vivendo fugindo. Então, esse é o estado do coração de Jacó, fugindo, acreditando que Deus está sendo injusto com o que ele deveria fazer. Enfim, ele está aí, ele está fugindo, né? Então, depois de um tempo que ele tem essa visão, esse sonho, ele finalmente entende que ele tem que juntar tudo o que ele tem, juntar suas coisas, suas famílias, e falou, ok, eu vou lá e vou encarar Esaú. Eu preciso encontrar com meu irmão Esaú, eu preciso conversar com ele, eu preciso resolver essa questão. Então, ele começa a caminhar para encontrar com seu irmão, e é aí que a gente chega, finalmente, em Gênesis 32, que é o que a gente leu. E o que acontece, né? Isso já é dentro do texto que a gente estava lendo. Ele estava atravessando com sua família e tal, e em um determinado momento ele se separa e ele se vê sozinho, né? Ele se coloca a andar sozinho, e ele está andando ali um tempo sozinho, e de repente ele percebe que tem alguém próximo a ele. Ele pensa, opa, tem um cara aqui, né? E aí ele entra numa luta com esse homem, e eles começam a lutar, e eles varam a noite inteira lutando, e não param, né? E a cabeça de Jacó, imagino que tinha alguma coisa assim, ok, eu tô decidido, até eu estou decidido a ir ter um conflito, a ter uma luta, eu estou pronto para ir para Esaú, eu quero colocar os pingos nos is, eu estou pronto para isso, mas de repente no caminho começa uma luta com um cara que eu nem sei quem é, e isso não estava nos planos de Jacó, né? Mas enfim, aí o texto fala que em um dado momento na luta, eles estão lutando lá a noite inteira, e de repente o homem, percebendo que não iria dominar Jacó, o que ele faz? Ele toca a coxa de Jacó, e ali o músculo da coxa de Jacó é deslocado. E a luta finalmente acaba, ou pelo menos muda de cenário. Então, até esse ponto na história, Jacó, ele achava que ele estava lutando com um cara qualquer. Passou um desconhecido aqui, e a gente começou, é uma ameaça para a minha segurança, eu comecei a lutar com ele. Isso era o que Jacó pensava. Mas a palavra tocou aqui, ela começa a mostrar para a gente quem era de fato aquele homem, né? Porque a palavra tocou, quando você traduz ela no hebraico, ela tem exatamente esse sentido, de tocar. Então você pensa, um simples toque, né? Eu encostei aqui. Mas a relevância disso nessa história é porque ela revela o verdadeiro poder desse homem. Ele estava lutando o tempo inteiro, mas quando ele pensa, não vou dominar esse cara, vou fazer de outro jeito. Ele dá um toque e simplesmente a luta acaba, porque esse toque paralisou a perna de Jacó, não só naquele momento, né, mas quando a gente lê o texto, fala, ele mancou para sempre. Aquela foi uma ferida que Jacó carregou por toda a sua vida. Então a luta acaba ali, e Jacó finalmente percebe que o homem que ele estava lutando era Deus. E nesse encontro com Deus, quando ele se aproxima de Deus ali, os olhos de Jacó são abertos, e ele percebe qual era o verdadeiro sentido da sua vida, qual era o seu verdadeiro problema, o que estava realmente por trás do seu coração. Ele começa a entender ali que quem estava errado até aquele momento na história não era Deus, não era as pessoas, mas era ele, e como ele estava vendo a situação. Né, o problema da sua vida não era o que ele imaginava, o sentido da sua vida também não era o que ele imaginava. E aqui a gente já tira uma primeira aplicação dessa história para a gente hoje. Essa ideia de que, às vezes, a gente está vivendo, a gente está até ansiando uma mudança nas nossas vidas, mas, de fato, a gente não vai ter uma mudança verdadeira nas nossas vidas até que alguma coisa apareça, até que alguma coisa aconteça e revele quais são as fundações da nossa vida.
Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa confiança? Quais são os verdadeiros problemas por trás do nosso coração? E qual é a verdadeira solução? Né? Então, a gente precisa ter os nossos olhos abertos para essa realidade, para que a gente consiga experimentar mudança verdadeira. Que foi o que aconteceu com Jacó. Né? Como um flash ali, ele percebeu essas coisas, ele até muda a sua estratégia na luta e depois ele muda a sua vida. Mas a primeira coisa que ele percebe é que eu não consigo ganhar essa luta. Ele para de lutar, ele está ferido, ele não consegue. Mas um ponto interessante é que ele ainda resiste, ele ainda mantém a pessoa ali perto, e até ele fala, olha, eu não vou deixar você ir sem que você me abençoe e sem que você me revele o seu nome. Então, como que a gente pode, talvez, jogar um pouco mais de luz e interpretar isso? Até esse momento, e por toda a sua vida, Jacó ele estava tentando lutar contra Deus. Ele estava tentando controlar Deus. Ele estava colocando toda a sua insatisfação, todo o seu pecado, sua fuga, suas mentiras, as suas justificativas. Ele colocava tudo em cima de Isaac, de Esaú e de Deus. Falava, olha, tudo que está dando errado é culpa deles. Então, assim, eu tenho até aqui, eu estou tentando dar um jeito na situação. E naquela luta, quando ele percebe que a sua vida está uma bagunça, ele percebe que não é por causa de quem ele estava lutando antes, mas por causa dele mesmo, porque ele havia se negado a confiar em Deus. Se ele tão somente tivesse confiado na promessa que sua mãe recebeu, falando, olha, Jacó é o que eu escolhi, Jacó é quem vai dar seguimento para a minha promessa. Se ele tivesse confiado e esperado, Deus iria agir, mas ele não consegue fazer isso, né? Enfim, mas aí depois que ele percebe que ele não ganhava a luta, ao invés de lutar contra Deus, ao invés de lutar contra aquele homem, ele começa a lutar por aquele homem, no sentido de, quem é você? Eu preciso de você, eu preciso saber o seu nome, eu preciso que você me abençoe. Até aquele momento ele estava lutando para mandar o homem embora, e de repente ele está lutando para trazer o homem para dentro e para perto dele, né? E ele fala, eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. E assim acontece, e Jacó chama aquele lugar de Peniel. A palavra Peniel significa a face de Deus. E até como a gente viu no texto, fala, né? Ele chamou aquele lugar de Peniel porque ele fala, eu vi a face de Deus e fui poupado. Então, Jacó, ele aproximou de Deus ali num lugar muito significativo, e ele viu até uma faceta do caráter de Deus, que é ser um lutador, né? Começando a caminhar para o fim. 3 lições que a gente pode tirar dessa história. A primeira lição, se a gente tiver a coragem de se aproximar de Deus, nós podemos esperar que Ele vai revelar alguma coisa. Ele vai deixar claro que, no fim das contas, a nossa maior luta tem sido com Ele, a luta do nosso coração tem sido com Ele e não qualquer outra coisa. É muito fácil para mim, para vocês, para todo mundo, colocar a culpa em como eu estou sentindo, ou como eu estou vivendo as minhas vidas, como eu me sinto, ou como eu estou vivendo a minha vida em várias coisas. Eu culpo pessoas, eu culpo circunstâncias, eu tenho os meus Esaús, os meus Isaques, e eu tenho as minhas distorções daquilo que Deus prometeu na sua palavra para mim. Aí ele fala, eu vou prover para você. Eu penso, mas não está acontecendo. E aí eu vou tentar dar um jeito, e eu começo a lutar e a não confiar no que Ele tem falado. E a verdade é que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele finalmente revela que o verdadeiro problema é que nós não confiamos nele, nas suas palavras e nas suas promessas como deveríamos. A gente vive lutando contra Ele, ao invés de lutar por Ele. A gente está lutando para tirar Ele, ao invés de trazer Ele para perto de nós. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente tiver coragem de se aproximar, a gente certamente vai ouvir o que Ele tem para dizer sobre o estado do nosso coração. O segundo ponto, e esse é um ponto difícil, às vezes, de pensar, mas quase sempre Deus vai precisar nos ferir para poder nos revelar essas coisas. Quase sempre Deus vai precisar nos ferir para poder nos revelar quais são essas coisas do nosso coração. Quase sempre, não sempre. Então tem esperança. Mas pensa bem na história que a gente estava lendo. A gente pode pensar, não, Jacó ficou manco e tal, mas ficar manco nessa história e nesse sentido foi nada mais do que um sinal de graça de Deus na vida de Jacó. Deus podia ter simplesmente eliminado Jacó ali,
pensando, oh, você está errado, você está pecando, você está se afundando em pecado, eu posso simplesmente te eliminar. Deus decide dar uma ferida para ele. No fundo, ficar manco o resto da sua vida foi muito menos do que Jacó merecia por causa do seu pecado. E além disso, não só foi muito menos, mas foi através dessa ferida que Jacó teve seus olhos abertos para a realidade de quem era Deus. Pensou, opa, esse cara não é um cara qualquer, é Deus que está aqui. E através disso que o seu coração é iluminado para a realidade, né? Eu acho que às vezes, para a gente, facilmente, a gente está completamente cegos em nossas convicções, em nossas certezas, mas Deus, em amor e misericórdia, permite feridas como essa, permite sofrimentos, permite circunstâncias desafiadoras nas nossas vidas, eu acho que como sinais de graça, uma intervenção graciosa e justa de um Deus santo para pecadores obstinados. Então, acho que quando a gente pensa em se aproximar de Deus, a gente tem que ter certeza de que Ele vai revelar coisas, mas que pode ser que a gente saia com algum ferimento, mas é um ferimento de graça. E o terceiro ponto, um terceiro ponto que a gente acha aqui, é que a única coisa que a gente realmente precisa na nossa vida é a realidade de Deus, é o que Ele pensa, é o que Ele diz. Uma vez que a gente experimenta a realidade de Deus, a realidade de quem Ele é, a nossa atitude, ela tem que passar a ser como a de Jacó. Eu estou lutando contra ele, eu percebo que é ele, eu penso, não vai embora, eu preciso que você fique aqui, eu preciso que você me abençoe, eu quero ver a sua face. Por quê? Porque isso é o que importa. Jacó não estava pensando em Esaú, não estava pensando na sua família, ele estava assim, eu estou vendo Deus e eu preciso manter Deus perto de mim. Então, uma vez que a gente experimenta essa realidade de quem Ele é, a gente tem que ter esse coração e essa disposição de Jacó, de abrir mão de tudo para viver debaixo dessa realidade. E um fato aqui difícil, mas eu acho que é real, é que se a gente ainda não está disposto a abrir mão de tudo, talvez a gente precisa considerar se de fato a gente conhece essa realidade de Deus como ela é. Se de fato a gente já teve os nossos olhos abertos para essa realidade como ela é. Então esses são 3 pontos que a gente pode tirar desse texto, mas agora de fato para fechar, uma aplicação prática. Como que a gente pode fazer como Jacó? Como que a gente pode chegar ao ponto de lutar para manter a realidade de Deus na nossa vida? Primeira coisa, né, que como o nome da série ela fala, a gente tem que ter a coragem, a ousadia de se aproximar de Deus. Senão a gente vai viver nas nossas convicções, nos nossos enganos o tempo inteiro. Então a gente precisa ter essa coragem. Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, oração. A gente tem que orar, mesmo quando a gente não sente o desejo de orar, mesmo que a gente não saiba muito bem como orar por isso, a gente tem que se esforçar em oração. Segunda coisa, a gente precisa investir tempo nisso, né? Não é um processo, a gente vê, é uma história de vida de Jacó acontecendo, a gente tem que investir tempo, a gente tem que estar ali, e a gente tem que investir tempo em aproximar de Deus, ainda que a gente saia ferido, porque é melhor estar ferido e próximo de Deus do que a gente estar são e distante de Deus. E o terceiro ponto aqui, de como a gente pode fazer isso, é obedecendo a Deus, mesmo quando não faz sentido. Jacó, ele decidiu não obedecer a Deus, ele não confiar em Deus, quando as coisas pararam de fazer sentido para ele. Eu não sei como que isso parece na sua vida agora, mas certamente eu sei que vale a pena sondar o seu coração, conversar com alguém, buscar entender o que isso significa na sua vida agora. E a maior razão disso não é para ter uma boa vida ou qualquer outra coisa, mas a maior razão disso é quem Deus é, e por causa de quem Ele é, a gente tem que fazer isso. Só pensa nisso, né? Jacó, ele não morreu quando ele viu Deus face a face. Deus só feriu a sua perna. Quando ele chama o lugar de Peniel, ele teve a consciência clara de que ele foi poupado, e o texto fala isso para a gente. E quando a gente está lendo o texto, pode até parecer um pouco confuso, né? Porque pensa, mas esse homem era Deus, mas o texto fala que ele não conseguiu dominar Jacó. Mas acho que isso revela uma coisa muito interessante, porque se Deus tivesse vindo ali naquela luta, em todo o seu poder para lutar com Jacó, ele teria ganhado a luta muito fácil, mas ele teria perdido Jacó. A luta acabaria com 1 segundo, mas Jacó também estaria perdido. E a gente pode fazer um paralelo com Jesus, que foi, de fato, a última criança da promessa e o verdadeiro Messias, né?
Ele era Deus, mas ele não se apegou a isso, e ele veio em fraqueza. Ele se limitou. Ele foi como Deus foi nessa situação, ele se limitou. Por quê? Porque se ele aproximasse de nós com todo o seu poder, exigindo e forçando, falando, você tem que me seguir, é agora, é desse jeito, e passando por cima de todo mundo, porque ele era Deus, ele ganharia tudo, mas ele perderia os nossos corações. Então, pode ser perigoso aproximar de Deus. A gente pode sair ferido desse encontro, porque nós somos pecadores entrando na presença de um Deus santo e poderoso. Mas a chave aqui, e o que a gente precisa lembrar, é que o desejo do coração de Deus não é que a gente seja eliminado, não é que a gente seja morto, mas é que a gente seja aproximado, restaurado e salvos, como Jacó foi. E é por causa disso, por causa desse fato, que a gente pode ter essa coragem, essa ousadia, essa audácia de aproximar de Deus. Por isso, a gente pode fazer esses passos práticos de orar, de obedecer e de investir tempo nisso, porque a gente tem essa certeza de quem Deus é. Jacó, ele mancou o resto da sua vida, mas ele ganhou uma vida nova através da sua derrota. Foi perdendo que ele ganhou a sua vida. E Jesus, que é o verdadeiro filho da promessa de Deus a Abraão, ele suporta na cruz todo o poder de Deus contra o pecado. O que Deus não demonstrou para Jacó ali, Jesus suportou na cruz. E ali ele não foi só ferido, Jesus não saiu mancando, mas ele foi morto. Ele sofreu até a última consequência, o que Jacó deveria ter sofrido, o que eu deveria ter sofrido e o que você deveria ter sofrido. Mas a promessa de Deus para Abraão, no entanto, ela fala de salvação e ela não termina na morte. Então, Jesus, ele não foi limitado pela cruz, mas ele ressuscitou e ele venceu. Ele venceu a morte e ele nos convida a aproximar com ousadia do trono da graça de Deus. E essa é a realidade que a gente tem que fazer como Jacó fez. Essa é a realidade que a gente tem que lutar para trazer para perto das nossas vidas. Foi muito rápido, eu sei, eu quero orar para a gente, mas isso tem sido um texto muito importante e pessoal para mim. Espero que tenha sido uma boa reflexão para todos. Eu quero orar. Depois que eu orar, Valdemar, você pode subir. Senhor Deus, que palavra poderosa, Pai, que a gente pode encontrar no livro de Gênesis, Senhor. Nós, muitas vezes, decidimos ser como Jacó, colocar a culpa dos problemas, das dificuldades, em pessoas, em circunstâncias e até mesmo no Senhor, Pai. Muitas vezes nós não estamos prontos para olhar para o nosso coração, muitas vezes nós não estamos prontos para encontrar o Senhor face a face, porque às vezes a gente duvida de quem o Senhor é e do seu caráter, Pai. Eu oro, Pai, para que, começando por mim, mas que se estendendo para toda a sua igreja, Pai, que nós sejamos fiéis, Pai, em orar sobre isso, em investir tempo sobre isso, em obedecer, mesmo quando não faz sentido, Pai, para que nós também tenhamos encontros face a face com o Senhor. Abra os nossos olhos, permita que nós vejamos o Senhor como o Senhor é, Pai. Revela as fundações do nosso coração que não são o Senhor, Pai, e tira isso de perto de nós. Nos ajude, Pai, a lutarmos, Pai, pela realidade de quem o Senhor é, a realidade que o Senhor nos promete na sua palavra, mesmo quando não faz sentido, Pai. Que nós possamos viver, Pai, com base não no que nós vemos, Pai, mas naquilo que é invisível, Pai. Que os nossos olhos estejam no alto e não nas circunstâncias, Senhor Deus. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.